Bem-vindo ao Projeto Farol e esse é o programa Papo Iluminado. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre desbloqueio criativo, mas principalmente sobre como a gente pode acessar a nossa sabedoria interior. A gente fala muito de karma, a gente fala muito de coisas que a gente carrega, né, de outras vidas, de ação e de reação, e muito poucas vezes a gente se lembra, né, das coisas que a gente já aprendeu e que a gente não coloca em prática, né? Então a live de hoje é uma live para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente já é, aquelas qualidades que a gente já tem, aquelas coisas inatas que nasceram com a gente, que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo, mas que muitas vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado. E o que são, né, essas coisas? São as nossas experiências passadas. Assim como, né, os nossos karmas, os nossos dharmas, as coisas que a gente viveu e experienciou, né, ao longo da nossa jornada, todas essas experiências elas vão deixando aprendizados. E dentro desses aprendizados, elas vão deixando também consequências na maneira que a gente atua. Então essas consequências elas vão entrando no nosso modo automático, no nosso piloto automático. E essas consequências são ações automáticas que geram consequências automáticas e que acabam gerando muitas vezes frustrações, incômodos e experiências novas que vão gerando novas questões para nós, novas sensações, novas emoções, novas crenças, e isso vai se tornando uma bola de neve. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente pode conduzir essa bola de neve para uma maneira mais harmônica, mais leve, mais amorosa. Então, primeiramente, quero dar bom dia pro Nelson, bom dia pra Mayra, pra Débora, bom dia para todo mundo. Vão me dando um oi aí, eu gosto de conversar com vocês, mas queria explicar um pouquinho hoje qual que é a ideia, né? O que a gente vai conversar aqui hoje. E quero saber também a opinião de vocês, quero que vocês mandem perguntas, dúvidas, vamos conversar. Que no fim das contas agora a gente está ao vivo, então isso é uma coisa muito boa, porque a gente pode ter essa troca no, na hora, né, Eudes? É isso aí, bom dia a todos que estão presentes aí na live. Bom dia, Ju, que seja uma live maravilhosa mais uma vez. Amém, que seja abençoada, que seja iluminada, como esse papo de hoje promete. E a Cecília, bom dia, tudo bom? Ah, Patrícia, lá do Insta. Oiê. Então, um beijo pra você. Eu tô lendo Cecília e eu leio depois Patrícia. Um beijo, Patrícia. Beijo pra você. E então vamos. O que você tá rindo, É meu porque a Deus? Cecília é a Patrícia, aí buga mesmo. Aí eu fiquei. Aí eu ia falar, Cecília, não, é Patrícia. Aí eu. É Patrícia. Então, bora. Então vamos começar hoje. Então, assim, pra gente acessar, né, a nossa sabedoria interior, o que é a nossa sabedoria interior? A nossa sabedoria interior, ela é uma experiência que nos trouxe uma reflexão, que nos trouxe uma compreensão de água, água é ótimo, de algo, e essa compreensão de algo nos faz ter determinadas ações. Então, o que acontece? Eu tenho um pensamento, desse pensamento gera uma emoção, dessa emoção me gera uma ação. E eu vivo uma experiência. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, eu abro a janela, entra o sol no meu rosto, eu acho aquilo agradável. Aquilo me gera uma experiência, né? Eu pensei em abrir a janela, eu senti de abrir a janela, eu abri a janela. Na hora que eu abri, eu senti uma experiência agradável. O que aquilo gera no meu inconsciente, na minha experiência, na minha compreensão daquela ação? Que aquela ação é agradável. E o que isso gera? Uma vontade de repetição daquela ação. Da mesma maneira que a gente tem essa experiência que nos gera algo agradável e a gente almeja por uma repetição, a gente tem também uma experiência que pode ser considerada negativa, ou seja, que nos gera uma emoção, uma sensação desagradável, como por exemplo o contrário. Eu acordei, abri a janela, veio um raio de vento frio gelado, aquilo me deixou resfriada. E aí, de repente, eu olho e falo, ai, não vou abrir essa janela mais não, porque toda vez que eu abro eu fico resfriada.
Cada experiência, cada ação, cada emoção, cada pensamento, cada experiência que a gente vive vai gerar uma compreensão daquela experiência. E a compreensão daquela experiência, sendo a gente consciente ou não, essa experiência vai gerar uma ação inconsciente. Ou seja, num próximo momento que você acordar daqui a, sei lá, 6 meses, ou você pode abrir aquela janela e falar, ai que delícia, vou receber esse sol, ou você pode simplesmente parar de abrir a janela porque num passado distante você abria e ficava doente. Então, você não pensa mais sobre vou abrir ou não vou abrir. Simplesmente, de maneira automática, você acorda, abre a janela e sabe que aquilo vai ser gostosinho. Ou você simplesmente não abre mais a janela porque sabe que aquilo pode te gerar uma gripe ou algo do tipo. Então, o que acontece, né? Na vida, todas as nossas experiências, 24 horas por dia, são experiências que vão trazendo aprendizados pra gente. Ou seja, é como se o nosso corpo, a nossa mente e a nossa ação, né, eles trouxessem pra gente aquilo que vai ser feito e realizado. Então, na hora que aquilo é feito e realizado de maneira automática, a gente vai gerando novas experiências. Então, o tempo todo a gente está acumulando essas experiências, esses aprendizados. A partir do momento que eu tive esse aprendizado por algumas vezes, né, que é como a gente quando dirige carro. Quando a gente aprende alguma coisa pela primeira vez, o que acontece? Eu aprendo a dirigir carro, primeira vez lá, primeira vez é super difícil, a marcha, eu vou virar, e aí como é que é o carro do lado, o tamanho do meu carro, como que eu faço isso acontecer? No começo aquilo é super desafiador, e de repente você vai tendo várias experiências de, se eu acelero aqui vai mais fácil, se eu freio aqui vai mais devagar, se eu olho para esse espelhinho desse ângulo fica mais fácil. E de repente você vai colocando aquele aprendizado no modo automático. E esse modo automático, o que acontece? Eu já integrei, eu já compreendi o que o meu pensamento, a minha emoção e a minha ação precisam estar em alinhamento para que eu possa dirigir com segurança um carro e tranquilidade. Então, de repente, aquilo entra no automático, na integração daquela experiência, e aquela integração daquela experiência se torna, então, algo automático. Então, você chega no ápice de chegar de um ponto A a um ponto B sem nem lembrar o caminho. Ou seja, você tá tão no automático, aquilo é tão fácil e óbvio para você, que aquela experiência entrou num modo automático. Você não precisa mais pensar sobre aquilo. Você já viveu essa experiência, Eudes? De entrar em modo automático? Uhum. Nossa, o tempo todo. Eu vivo em modo automático, às vezes, eu acho. É. E a gente tenta fugir, né? Tipo, às vezes você tá andando assim, às vezes eu me pego assim, de tipo, chegar no lugar e falar, nossa, eu nem lembro como foi o caminho, só tô aqui. Exato. E por que isso acontece, você sabe? Sei lá, tipo, a mente tá em outro lugar, você tá viajando, você tá brisando em tudo, ao mesmo tempo em nada. É Não sei isso. explicar tudo tão bem assim. Por que acontece isso? Então, o que acontece, né? A gente tem a percepção no mundo terreno de que tudo que a gente pensa é verdade. De que a nossa mente dita, né, a verdade. Então, a gente tá o tempo inteiro preso no nosso mental ou na nossa emoção. Ou seja, ou eu tô acreditando e validando meus pensamentos, então eu tô aqui longe, eu tô aqui no momento presente, meu corpo tá aqui no projeto, tá aqui nesse espaço físico, mas a minha mente tá pensando na viagem que eu vou fazer, tá pensando no trabalho que eu preciso fazer, ou tá pensando no passado, né? E a minha emoção, ela vai acompanhando ou o meu momento presente, meu corpo físico, ou essas sensações que são trazidas a partir do meu pensamento. Então, o meu pensamento, a partir do momento que eu coloco a minha atenção nesse pensamento, eu começo a viver a partir dele. Eu me desconecto do meu corpo físico e da minha emoção. Só que na hora que eu gero essa atenção profunda para o meu pensamento, a minha emoção, o que acontece? Ela vai estar correlacionada ao meu pensamento. Então, quando a gente fala de consciência, quando a gente fala de acessar, né, a nossa sabedoria interior, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de acessar a nossa consciência, o nosso estado alterado de consciência através da meditação. E o que é a nossa consciência? A nossa consciência é a parte de nós que é consciente de todas essas experiências que a gente já teve num passado. Sejam elas
positivas, né? Ou seja, que nos expandam, ou sejam elas que nos retraem. E o que são, né? Energias que nos expandem. Energias e crenças que nos expandem são a partir de experiências que trazem esse sol gostoso e a gente vai trazer essa energia da experiência positiva. Uma experiência que nos retrai é uma experiência, por exemplo, com envolta de uma crença que nos retrai ao invés de nos expandir. Então, por exemplo, como a vida é difícil. Então, tive diversas experiências desafiadoras na minha vida, ao invés de eu olhar para elas com um olhar, né, como tudo é dual, que eu posso ter uma escolha de como eu vou olhar para aquela experiência. E eu escolho olhar para aquela experiência de um lugar de a vida é muito difícil e eu não requalifico essa experiência e sustento aquela crença de que a vida é muito difícil, essa é uma crença e uma experiência que me retrai. Uma crença e uma experiência que ao invés de expandir, né, para que eu possa ser mais leve, mais feliz, mais amoroso, me retrai. A vida é difícil, tudo é difícil, como tudo é complicado. E aí aquilo vai interiorizando e no automático, tudo que me acontece, eu vou ter essa percepção e crença da vida. Bugou tudo aqui, calma. O que tá acontecendo com a nossa imagem? Todas as câmeras começaram a fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá saindo o som, gente? Vocês estão tá. me ouvindo? Ó, o Nelson falou, já saí dirigindo de boa na primeira vez. Agora que pensei que já devia ter dirigido antes. Acho que eu consegui. Tem isso também. Caiu? Não, acho que eu consegui voltar. Calma aí, que tá atrasado ali. Eu tive que tirar pra colocar de novo. O som eles estão ouvindo. O som vocês estão ouvindo? Comentem aí. Comentem aí, gente, Calma por aí, favor. conta- Vocês estão me vendo, ouvindo, porque pra mim aqui tá tudo preto. Calma aí. Tá assim, ó. Calma aí. Ó, recuperei lá. Só deixa só voltar. Aí, voltou. Voltou? Boa. Voltou mesmo? Calma aí, deixa eu dar só um F5 aqui. Boa. Calma aí. Deixa eu só passar um anúncio. Quando passa o anúncio pra gente, passa pra todo mundo? Aham. Dá pra colocar na live. Inclusive, queria fazer uma pergunta pra quem tá assistindo. Da onde eles estão assistindo? Eu tenho essa curiosidade. Não voltou ainda? Bom, estou ouvindo. Então, vamos continuar aqui. O Eudes quer saber, e eu também, da onde que vocês estão falando, de que cidade, da onde que vocês estão aí no Brasil, vocês estão no Brasil, no mundo. Boa, estamos de volta, hello. Agora, oi Henrique, boa. Então, vamos lá, agora eu preciso lembrar onde é que eu estava. Mas É porque você estava no modo automático e aí você não conseguiu não prestar veio não, atenção. eu não tava não, lembrei. Eu tô brincando. Então, a gente estava falando sobre as crenças, né, que nos expandem ou as crenças que nos retraem. E essas crenças são crenças que vêm através dessas experiências passadas e essas experiências passadas vão ficando no nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? A parte de nós que carrega as nossas ações automáticas, aquilo que a gente é, mas que muitas vezes a gente não sabe, que a gente não percebe, que a gente não entende. Então, sabe aquela pessoa que é, por exemplo, super brava, super irritada, super mal-humorada, e você vai falar aquilo pra ela e ela fala assim, imagina, eu não sou essa pessoa. Ela tá inconsciente da qualidade, da característica de quem ela é. Ela não tem consciência, né, de quem ela é ainda. Então, o que acontece? Durante a vida, é como se essa inconsciência, todas essas experiências que nos levam a ter ações, emoções e pensamentos no momento atual, todas essas experiências, o que elas fazem? Elas fazem com que a gente seja quem a gente é, certo? Então, a gente é um resultado de todas essas experiências passadas. Sejam elas experiências que nos expandam, que nos levam a agradecer a vida e ver o lado bom e ter essa dualidade que existe no universo de escolha do que eu escolho captar dessa experiência, né? Porque toda experiência tem a capacidade de nos expandir. O que faz a diferença é o que a gente escolhe, né? Se vitimizar e ficar com aquela experiência como um fardo, um peso negativo, algo que eu sinto raiva, mágoa, né? Água parada, emoções paradas, bloqueios, limitações. É isso que eu escolho ou eu escolho aprender dessa experiência, expandir, evoluir, agradecer o aprendizado proveniente dessa experiência?
né? A gente sempre tem essas duas escolhas. E a gente sempre tem a capacidade de escolher o que nos expande ou o que nos retrai. Então, dentro dessas experiências, a gente é um resultado total dessas experiências e um resultado total das nossas escolhas, né? Um resultado total daquilo, uma consequência das nossas escolhas passadas. E essas escolhas passadas que a gente teve foram escolhas que resultam em como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age no hoje. Só que essas experiências passadas, elas refletem no nosso eu de agora de uma maneira que nem sempre a gente é 100% consciente. Por quê? Porque a gente não daria conta de lidar com toda a nossa inconsciência, ou seja, com todas as experiências que vão sendo carregadas dentro de nós, mas que não foram requalificadas para crenças que nos expandem, ou seja, as nossas famosas sombras. E o que são as nossas sombras? Experiências passadas que nos geraram crenças, pensamentos, emoções e expressões no nosso universo físico, corporal e através das nossas ações, e tudo isso vai gerando quem a gente é. Então, a vida, o que que ela faz? Ela vai trazendo as nossas sombras, ela vai trazendo novas experiências para que a gente possa revisitar essas experiências passadas através de energias passadas. Então, vamos supor que eu fui uma pessoa muito ingrata quando criança. Então, essa experiência da ingratidão, essa energia da ingratidão vibra em mim e eu não sou consciente ainda que eu sou ingrato. Então, eu trato mal minha mãe, trato mal meu pai, trato mal minha família e não percebo o nível de ingratidão que eu tenho. E aí eu vou vivendo experiências que vão me mostrar o quanto eu sou ingrato e o quanto a ingratidão ela vai limitando a minha vida. Porque a escolha da ingratidão, ela é uma opção que a gente tem. Ou a gente pode ser grato ou a gente pode ser ingrato. Acontece que a partir do momento que a gente não tem a percepção, né, da gratidão, a gente vai fazer o quê? A gente vai perder aquilo que nos importa. Então, tudo aquilo pelo qual a gente não é grato, a vida se retira de nós. E na hora que a vida nos retira, a gente consegue ter gratidão por aquilo que a gente já teve. Então, na vida, o tempo inteiro, o que que acontece? A vida está trazendo para a gente novas experiências para que a gente possa requalificar a escolha da experiência, da crença e da emoção que possa expandir, né, a nossa vida. Ou seja, o tempo todo, experiências se repetem. E essas experiências que se repetem são novas oportunidades para que a gente possa, então, trocar a escolha de uma crença que nos retrai para uma crença que nos expande. Então, toda a experiência que a gente tem diariamente, sejam elas desafiadoras ou não, são experiências que nos estão dando oportunidades de transformar as experiências passadas novamente. Então, quando a gente vive um desafio, quando a gente vive uma questão, a gente está tendo uma oportunidade de agir de maneira consciente, de agir de uma nova maneira, de fazer uma escolha coerente com aquilo que a gente sente e não coerente com aquilo que a gente vem arrastando ao longo do tempo. Então, todas as vezes que essas experiências elas se aproximam, elas são uma nova oportunidade de escolha, né? Então, quando a gente tem essa nova oportunidade de escolha, essa escolha, ela pode e deve ser feita de maneira o quê? Consciente e não de maneira automática. Por quê? Porque quando a gente está vivendo essa nova experiência, se a gente estiver no modo automático, aquele modo de dirigir sem estar prestando atenção, o que que acontece? A gente vai reproduzir a ação, o pensamento e a emoção automaticamente. Agora, se a gente puser um freio, um stop e falar assim, pera, como que eu vou olhar para essa experiência de um lugar muito mais consciente? Então, agora a gente vai entender um pouco sobre como que funciona a troca dessa escolha através da escolha consciente. Sair do piloto automático e entrar na nossa consciência. Mas antes disso, deixa eu ver aqui, todo mundo tá ouvindo, Dani, artista.
Amei. Pessoal de longe assistindo. Olá, Ó, Sergipe, Curitiba, interior de São Paulo. Acho muito bom como você puxa o Sergipe. Sergipe, E ó, 17 Porto Alegre pessoas. e Paulista. Aqui estamos em São Paulo fazendo essa live. E vão mandando dúvidas, se tiverem alguma questão, alguma experiência que vocês queiram contar, né? Alguma coisa aí que a gente possa comentar, compartilhar aqui, vão mandando, porque assistir a gratidão, né? O Som da Ação tá sempre presente. Um beijo enorme aí pra você. E já aproveitar também, Ju, a gente tem 19 pessoas ao vivo nesse exato momento. Se cada pessoa chamar mais uma pessoa, tipo aquele esqueminha pirâmide, essa live já dobra de tamanho. E aí a gratidão vai ser o dobro. Verdade. Que é mais luz espalhada. Então, se você tá assistindo, tem aquele grupo da família, pega o link, joga lá no grupo da família pra sua tia chata já ver uma mensagem boa. Já manda pro amigo que tá precisando de uma luz, que tá aí... Precisando de gratidão. Precisando de gratidão, tá com uns problemas. Como não olhar pra Ju e não aliviar os problemas aí, ó. Então, Ai, divulguem. Jesus, Ó, já aumentou, para. ó. 23, Olá, olha lá, tá gostei. subindo. Olha lá, ó. É assim que a gente gosta. Se bater Fábio, 30, Belém. Eu não tenho ideia, mas se bater 30... A gente vai fazer uma meditação. Fechou. 30 é uma A gente meditação vai nova. fazer uma meditação top hoje pra gente aprender a entrar em tudo isso que a gente tá falando, hein? Isso aqui que eu tô fazendo aqui hoje é aula de curso, é o que eu dou nos meus cursos, mas eu sinto de trazer aqui pra vocês também. Mas tudo isso que eu falo, tudo isso que eu trago, tá tudo dentro dos meus cursos pra gente acessar essa sabedoria. Então, o que eu acredito muito é realmente a gente ter essa sabedoria pra ter autonomia, né? Quando a gente começa a entender como esse processo de troca, de liberação, de transformação do nosso inconsciente para nossa consciência, a gente vai tendo autonomia na nossa vida, não só para escolher de maneira consciente, como para co-criar aquilo que a gente realmente sente, que está alinhado com o nosso ser, com a nossa missão, né, com a nossa verdade, com o nosso coração. E aí é quando a vida realmente ela flui. É o tal do fluxo criativo, o fluxo divino da vida, que é onde a gente acessa a nossa sabedoria interior. Então é isso. Então sejam bem-vindos. Olha lá, Fábio, Anderson, Cantinho da Camila, o Arthur de São Paulo. Também amamos vocês, amamos quando vocês comentam, quando vocês falam aqui com a gente, porque eu gosto de falar com alguém, né? Porque senão eu fiquei só falando com Eudes. Parece que a gente é doido. A gente fica dois doidos aqui falando. Mayra, salve de Curitiba. Assim, não que a gente não seja. Só um pouquinhozinho. Só um pouquinho fora do parafuso, mas os parafusos tá faltando. É isso. Mas tudo bem, a gente vai construir uma casa com os parafusos que faltam. É isso aí. E ó, crescendo a live, 25 pessoas, pessoal, Estúdio Nerd, pessoal, tudo chegando aí. Olá, de Curitiba. Gente, tem um povo de Curitiba aqui, hein? Vamos pra Curitiba também. Então, gente, voltando, né? Então, o que a gente tava falando? A gente estava falando das nossas ações inconscientes, das nossas ações conscientes, e a gente estava falando também sobre como a gente pode alterar as nossas ações inconscientes do automático para as nossas ações conscientes, alinhadas com o nosso ser, com o nosso coração, com o nosso sentir, né? E como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo que a gente precisa dar para acessar a nossa consciência é entender o nosso ser. Agora, toda vez que eu falo R, eu fico pensando que tá... Ser. Eu vou melhorar. Então aí, gente, a gente precisa escolher entre a ação consciente e a ação inconsciente. Como que a gente faz esse processo, né? Esse processo, ele vem de um processo de compreender como que o nosso corpo físico, mental e emocional funcionam. Então, quando a gente olha para nosso ser, para como a gente é composto, a gente consegue entender o quê? Que existe a nossa mente, que pensa. Existem as nossas emoções que refletem no nosso corpo físico. Então, essa tríade é uma composição completa e complexa. Por quê? Porque dentro do nosso campo mental, dentro do nosso campo emocional,
Dentro do nosso campo físico, são como se fossem 3 bolas, e essas 3 bolas, elas se mesclam. Ou seja, essas energias estão totalmente interligadas. O que eu penso altera o que eu ajo, que altera o que eu sinto, e vice-versa. Então, nada disso tá solto, eu só penso. Não, o que eu penso vai interferir no que eu sinto, vai interferir no meu corpo físico, vai interferir nas minhas ações. O que eu sinto vai interferir nos meus pensamentos, que vai interferir nas minhas emoções e no meu corpo físico. Então, tudo isso está totalmente interligado. Então, a gente não pode entender os nossos pensamentos como uma verdade absoluta. Então, quando a gente está no automático, muitas das vezes, a gente está somente com a nossa atenção voltada para quê? Para os nossos pensamentos. A gente tá ali imbuído. Então, vamos lembrar dessas bolinhas e vamos imaginar que quando eu tô num modo automático, dirigindo para casa, andando pro carro, o meu corpinho físico, ele mergulha nessa bolinha de pensamento. Então, toda a minha atenção, ela vai para a bolinha do pensamento. Na hora que a minha atenção ela vai para essa bolinha do pensamento, essa bolinha ela vira um filtro. E tudo que eu vejo, tudo que eu percebo no meu mundo, nas minhas novas experiências, vão estar o quê? Dentro dessa bolha, desse filtro. E o que isso significa? Que as minhas crenças, o meu mental, aquilo que eu acredito, vai estar definindo o que eu vejo. Então, eu só vou ter uma visão daquilo que eu penso. E aí, eu posso sair desse corpinho e ir somente para minha bolha emocional. Essa emoção, na hora que eu entro nessa bolha, o meu filtro é emocional. Então, vem aquelas ações inconscientes da onde? Das minhas emoções impulsivas. Quando você entra numa raiva, quando você entra numa briga, quando você entra num lugar que a sua emoção fala mais alto do que a sua consciência. Ou quando você tá dentro do seu corpo físico totalmente. Quando a gente tá dentro do corpo físico, por exemplo, quando a gente tá fazendo um esporte, quando a gente tá dentro de um momento de tensão, né? Normalmente a gente não tá tão atrelado aos nossos pensamentos nem às nossas emoções. A gente tá no foco no físico, na dor, na questão que a gente tá sentindo ali fisicamente. Então, a gente oscila entre esses 3, ainda que esses 3 estejam totalmente conectados entre eles. Tá, mas e a consciência? Onde que ela tá? A nossa consciência é como se ela estivesse em cima de tudo isso e ela tivesse a percepção e a consciência de absolutamente tudo que eu penso, tudo que é crença expansiva, tudo que é crença que me retrai e todas as experiências que me geraram essas crenças. As minhas emoções, da onde elas vêm, de onde elas surgiram e quais foram as experiências que tornaram elas necessárias para que eu possa acessar as crenças que geram essas emoções. Por quê? Porque do pensamento vem para as nossas emoções, das nossas emoções vem para as nossas ações. Então, as nossas emoções, o nosso corpo físico, as nossas doenças são um resultado de um pensamento, de uma crença, de uma energia mal qualificada que vem para as minhas emoções, que não são resolvidas através da aceitação, da compreensão e da liberação dessa emoção e que desemboca numa doença física, no nosso corpo físico. Então, a consciência, o que ela faz? Ela tem a compreensão do todo, ela tem a visão, a experiência do todo. Na hora que a gente acessa essa consciência é o divino que habita dentro de cada um de nós. Então, se a gente for olhar para o nosso corpo terreno, ele é a nossa mente, o nosso pensamento e as nossas emoções. A nossa mente e os nossos pensamentos são a mesma coisa. A nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo físico. Agora, se a gente entender que dentro de nós também existe a nossa consciência, que é a parte que sabe e que entende de todo esse nosso corpo terreno, o que essa consciência tem? A sabedoria interior. Ela é uma parte do nosso divino. É um fractal do divino, seja o divino que for para você, o Deus que for para você, o que for algo maior para você, não importa qual seja esse algo maior, só precisa ser algo maior. E esse algo maior existe dentro de você e é o amor incondicional. É a luz divina que habita dentro de nós. É essa conexão com algo muito maior
do que a nossa mente limitada, o nosso corpo físico limitado e as nossas emoções que são limitadas. Quando a gente acessa esses estados de expansão e de alteração de consciência, é quando a gente acessa o divino que existe dentro de cada um de nós. E dentro desse divino, ele é um divino que tem a capacidade da transformação dessas experiências, da requalificação dessas experiências passadas ali no nosso inconsciente, para que a gente tenha novas experiências, para que a gente possa transformar aquelas crenças em crenças mais expansivas. Tá bom, Júlia, mas agora tanto blá blá blá, e como é que eu coloco isso em prática? Aposto que você pensou isso. Talvez. E todo mundo junto. Então, como que a gente vai pôr em prática, né? Se a gente tá falando de tudo isso, agora eu quero saber como é que eu vou acessar a minha sabedoria, né? Como é que eu vou acessar esse lugar dentro de mim que tem toda essa informação, que tem toda essa sabedoria. E é muito simples. É um processo de alteração da nossa consciência através da meditação, através do silenciar. Por quê? Porque o que acontece? As nossas crenças, elas trazem pra gente essas experiências para que elas possam ser requalificadas. E na hora que elas são requalificadas, a gente altera essa experiência. E na hora que a gente altera essa experiência, a gente pode viver novas experiências para requalificar outras experiências. E a gente vai expandindo a nossa consciência. E no momento que a gente vai expandindo essa consciência, a gente vai o quê? Ficando expandindo essa consciência interna, essa luz, esse amor divino. E aí é como se essa luz interna fosse crescendo e as crenças, as limitações, os bloqueios que vivem ao nosso redor fossem se diluindo. E quanto mais a gente vai diluindo essas crenças, essas limitações, esses bloqueios, essa não fluidez da nossa vida, mais a nossa luz se expande, mais a nossa missão, mais o nosso ser pode se expressar, mais autenticidade a gente tem, mais a gente é, mais amor a gente sente, mais fluxo, mais leveza, mais paz, mais harmonia, mais consciência, mais autonomia. Gente, é tanta coisa boa que aqui eu podia ficar até amanhã, quantos mais a gente tem. Porque é o quê? Um lugar do divino, do todo, do amor incondicional, né? Então, essa luz, ela vai se expandindo a partir do quê? A partir da consciência que a gente tem das nossas sombras, das nossas crenças passadas, dos nossos desafios. Ou seja, a meditação, ela é uma maneira muito fácil da gente acessar a nossa consciência, da gente acessar essa nossa luz interna. Só que aí você vira e diz, mas se você acessar a nossa consciência, tudo lindo, tudo maravilhoso. Acessar a nossa consciência é aceitar a nossa podridão. É a gente olhar para tudo aquilo de dolorido, de feio, de horroroso, é assumir toda a nossa maldade, a nossa crueldade, a nossa inveja, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo, é perceber que somos humanos, todos cheios de problemas, de questões, de agressividade, de maldade, de vitimismo. Então, toda essa dor e toda essa sombra que existe dentro de cada um de nós são essas crenças que nos afastam dessa luz potente e brilhante que existe dentro de cada um de nós. Então, essa luz, ela tem o acesso a todo o nosso brilho. E as crenças, as experiências passadas que nos limitam, nos retraem essa luz também. Então, a nossa consciência é como se ela estivesse aqui em cima e ela conseguisse ver tanto os meus bloqueios e as minhas crenças que limitam, quanto a minha luz. Então, no momento que a minha consciência olha para tudo isso, ela tem uma visão clara, uma visão ampla, né? Então, na hora que eu entro em estado meditativo, não é que eu vou só sentir paz. Vão ter momentos de muita paz e de muita leveza. Mas é o momento que eu tenho a capacidade de olhar para toda a sujeira que existe no meu ser. Para toda dor, para todo sofrimento, para todo trauma, para toda maldade, crueldade, para todas as experiências passadas que eu vivi.
E na hora que eu tenho essa visão ampla e essa visão clara de tudo aquilo que eu vivi, eu vou ter de novo aquelas duas opções. Ou eu vou escolher a crença que me expande e que vai diluindo essa carcaça, ou eu vou escolher a crença que me retrai, que vai aumentar esses bloqueios. Então, como que a gente faz essa transmutação, né? Essa transformação? A gente tem inúmeras maneiras de fazer, né? A gente tem inúmeras maneiras de acessar o nosso consciente, o nosso inconsciente. A gente tem várias maneiras de meditar. A gente tem várias maneiras de fazer essa transformação de crenças, né? O importante é a gente se conectar, fazer sentido pra gente, se conectar com alguém que traga meditações guiadas ou que faça um processo através daquilo que ressoe com você, né? Não importa com quem, o que importa é que para você aquilo faça sentido, mas o importante é que a gente possa acolher quem a gente é, porque a gente nunca vai acessar uma luz maior se a gente não aceitar todas as nossas sombras e também todas as nossas luzes, ou seja, a gente ter consciência através da nossa consciência que a gente tem as nossas coisas boas e que a gente tem as nossas coisas desafiadoras. E a partir do momento que a gente acessa isso, a gente vai transformar, a gente vai requalificar. Como? Revivendo essa experiência. Porque, como a gente disse, a vida vai trazendo pra gente inúmeras vezes a mesma experiência até que a gente possa tomar uma ação consciente e uma crença expansiva possa tomar lugar de uma crença retrativa. Existe essa palavra? Uhum. Retroativa? Não, retroativa é outra coisa. Então, gente, a vida vai trazendo essas experiências, né? Ela vai trazer a mesma energia, a mesma questão, porém, de uma nova visão, uma nova maneira, com outros personagens, outras pessoas, porém, a mesma energia que precisa ser curada. Então, se você é uma pessoa que briga e se estressa muito, você para de brigar, se estressar com seu pai, vai brigar com seus amigos. Para de brigar com seus amigos, vai brigar com seu marido. Não importa. Essa energia da briga vai se repetindo até que você possa ter uma compreensão de que aquela energia está agindo inconscientemente em você e que você tem a opção de transformar aquilo a partir da sua consciência, tá? Então, a vida vai o tempo todo trazendo essa oportunidade de requalificação pra gente. Agora, existem outras maneiras de fazer essa transformação, inúmeras maneiras. A primeira é ter consciência, é entrar em estado de observação de si próprio. Porque se a gente não para esse fluxo automático de andar, de caminhar, de correr, de fazer tudo em cima um do outro, o que acontece? A gente vai seguir no automático. Então a gente precisa parar, a gente precisa relaxar, a gente precisa meditar, silenciar, para observar. É somente na observação do momento presente que eu vou ter clareza, que eu vou estar dentro da minha consciência, né? Que vai ser o momento que eu vou conseguir entender, de fato, o que eu tô fazendo, como que eu tô me sentindo e como que eu tô pensando. Então, o objetivo da meditação é trazer clareza sobre quem eu estou, entendendo que eu não sou as minhas ações, que eu não sou as minhas emoções, que eu não sou os meus pensamentos, que eu sou um ser de luz em desenvolvimento para transformar tudo aquilo que me limita e me bloqueia e me impede de viver em paz, em leveza, em harmonia, através do amor que existe em mim, da luz e do divino que existe dentro de mim, dessa sabedoria interior que é o meu coração, a sabedoria do sentir. E o que é a sabedoria do sentir? A sabedoria do sentir é a compreensão de que todas as minhas emoções, desde o medo, a raiva, a angústia, a dor, estão me trazendo informações sobre as crenças e os pensamentos que estão me gerando essas novas experiências para serem transformadas. Então, toda emoção, absolutamente toda emoção, ela é divina. E na hora que a gente está no automático, a gente muitas vezes reprime essas emoções, porque socialmente fomos impostos e ensinados a reprimir essas emoções.
Homem não chora, no trabalho quem chora é louco, mulher tem que não pode sentir dor na menstruação porque senão vai ser demitida. E a gente vai reprimindo as nossas emoções. E aí essa repressão das nossas emoções vão gerando mais bloqueios, mais limitação. Porque ao invés de eu expressar aquela emoção de uma maneira leve, harmoniosa, canalizar aquela energia para uma pintura, para uma arte, para uma dança, para um esporte, eu reprimo, eu retraio. E essa retração vai me gerando mais crenças e limitação física, mental e emocional. Porque aí novas emoções não vão chegando. Então, a gente observar como eu tô me sentindo, aceitar como a gente está se sentindo e acolher essa emoção, por mais que seja dor, por mais que seja tristeza, por mais que seja raiva, às vezes a gente não quer, né, lidar com aquela raiva. Mas quando a gente aceita que a gente está sentindo raiva, quando a gente acolhe essa raiva, a gente começa a ter a consciência, a visão ampla do todo. E aí, quando a gente tem a visão ampla do todo, a gente consegue ter uma decisão consciente. Certo. Tem algumas perguntas aqui no chat do pessoal do Nelson. Eu tava. Desculpa, é porque eu foquei muito nisso, eu dispersei um pouco a parte do estar presente. Porque tem um rapaz que o nome dele é Eurides. É seu parente? E se você tira Uri, fica Eudes, tá ligado? Mas a pergunta que eu tinha pra você. Essa parada de não estar no piloto automático. Você sente que quando você tá fazendo arte, tipo, pintando um quadro, eu mesmo quando eu tô me apresentando, eu sinto que é o momento que eu tô mais vivo, assim, de tudo. A minha cabeça tá 100% em tudo que tá acontecendo. Às vezes é um barulho que faz assim que você já sabe o que tá acontecendo. Você sente, tipo, que a arte te traz mais pro presente, pro atual? 100%. Total. A arte, ela o meu curso, o meu curso e o que eu vivo e o que eu ensino e o que eu acredito da vida, né? É o fluxo criativo, é o fluxo divino, o fluxo de acessar essa sabedoria o tempo todo. E a arte, ela é esse momento de flow. O que é o flow? A união entre o que eu penso e o que eu sinto. Essas duas ferramentas estarem em harmonia no caminho do meio. Então, eu não nego nem o que eu sinto, nem o que eu penso. Eu não nego nem a teoria técnica de uma pintura, a teoria, o texto de um stand-up, nem a emoção que eu tô sentindo. Então, o estado de fluxo é esse estado de presença total. É um estado que a gente consegue estar em harmonia dentro de nós. E esse é o estado de sabedoria. Esse é o estado de acesso à nossa consciência. Esse é o estado de acesso a uma sabedoria superior que a gente não sabe muitas vezes mentalmente. Então, por exemplo, tudo que eu tô falando aqui, eu não preparei essa live, eu não sabia o que eu ia falar. Eu sabia que o tema era acessando a sabedoria, mas eu não tinha ideia do que é que eu ia falar, né? E isso é acessar a nossa sabedoria, é estar nesse estado de fluxo, confiando no divino, confiando numa sabedoria superior, confiando de que tudo é divino no tempo e no momento correto, para que essas experiências possam ser transformadas, para que eu possa estar expandindo a minha consciência e não mais para que eu esteja retraindo. Então, esse momento de fluxo é o momento que você está alinhado com o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Né? Então, a consciência e o acesso à nossa sabedoria está nesse lugar, né? De união da mente e da emoção. Então, socialmente, a gente vem vivendo uma vida e uma realidade muito voltada para o mental, né? Desse piloto automático do fazer, fazer, fazer. E a gente está se esquecendo do sentir, dessa qualidade feminina, da energia yin, né? Que todos os homens têm energia feminina e masculina e mulheres também. E a gente vai se distanciando do nosso sentir, da nossa intuição, da nossa sabedoria etérica, não palpável, né? Que vem da onde? Das nossas emoções. Então, a gente tem que fazer uma volta e uma recuperação dessa energia, que é o silenciar, o meditar, o observar e o decidir conscientemente de acordo com o que eu sinto. Porque o nosso sentir e o nosso corpo físico não mente. A nossa mente, ela chama mente, não sei porquê, mas acho irônico, tô brincando.
A nossa mente, ela traz as nossas crenças passadas. Então, é lógico que a gente tem crenças que nos expandem, mas a gente tem muita crença que nos limita. Então, se a gente puder confiar, a gente pode confiar no que a gente sente. A gente só precisa ter clareza se o que a gente sente está correlacionado ao que a gente pensa, ou seja, eu tô ampliando uma emoção de sofrimento porque eu gosto de estar no sofrimento e na vítima, ou se eu de fato tô sofrendo e eu só vou acolher aquilo para que aquilo possa ser liberado. Né? Então aí a gente entra em dualidades, a gente entra em pormenores da observação da mente, mas que a gente vai ter essa compreensão a partir do silenciar, quando a gente vai se observando, até porque cada um é um, cada experiência é um, né? A única coisa que a gente pode dizer é que a meditação e a autoobservação é o que vai trazer essa transformação, esse estado de fluxo, esse estado de sabedoria, essa compreensão, né, da nossa missão, de tudo aquilo que nos tira o sono e a paz, né? Então, o caminho com certeza é o silenciar. Sim? Vamos ver as perguntas. Ó, 25, mais 5 pessoas a gente bate a meta, hein? De 30 pessoas na live. Aí vai mas ter tá crescendo, hein? Tá crescendo a live, cheio de gente aí. Ó, o Nelson postou até no Twitter. Gostei, olha aí, Nelson, assim que a gente gosta. E já que a gente tá falando sobre estar presente e ter esse acesso, eu queria fazer uma pergunta também novamente pro pessoal que tá aí no chat. Que é o que eles estão fazendo neste momento enquanto eles assistem a live. Que eu sempre fico nessa curiosidade, que às vezes a pessoa tá tendo acesso, mas ela tá cozinhando e te escutando, então ela tá cozinhando no modo automático. Uma boa pergunta. Ou eu então gostei ela tá... da sua pergunta. Queria saber, mandem aí no chat o que vocês estão fazendo. E mais 4 pessoinhas a gente bate a meta da live aí. É só você compartilhar lá no grupo da família, ou então, você nem precisa compartilhar, é só você dar um like e se inscrever no canal, que o YouTube entende que essa live é boa e mostra pra mais pessoas. É isso, gente. Então conta aí, gostei da ideia do Eudes de falar o que vocês estão fazendo e como é que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo automático ou se vocês estão fazendo na consciência? Quero saber. Então vamos ver, tem umas perguntas aqui. Como sair do racional para acessar esse conhecimento? Silenciando, meditação, observação. E é legal, tem uma live aqui também que a gente fala muito sobre meditação, né? O pessoal gostou dessa live. Vai lá assistir essa live, porque essa live conta todo o processo meditativo, né? Como que a gente acessa essa consciência. Agora, essa live explica todo o processo meditativo. E a meditação, ela é um processo, é que nem aprender a dirigir, é que nem aprender qualquer coisa, né? A gente precisa dessa constância na meditação, na observação, no silêncio, esse momento todos os dias de silenciar, de observar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, e ter uma amorosidade. Eu bato muito nessa tecla porque a gente precisa ser amoroso com a gente precisa ter autocompaixão. A gente é cheio de sombra, cheio de coisa horrorosa dentro da gente, e a gente precisa olhar para essas coisas horrorosas e entender que é o melhor que a gente pode fazer. Né, que a gente tá tentando ser pessoas melhores, que a gente tá, né, nesse lugar, quem tá aqui no Farol tá buscando esse lugar de mais luz, de mais autoconhecimento, só que a gente precisa olhar para nós com verdade, de ver as nossas sombras, mas não nos julgar, não nos criticar, senão acolher, né? Eu não sou ainda uma pessoa 100% amorosa, eu não sou ainda uma pessoa 100% em paz, eu não sou ainda uma pessoa 100% tantas coisas, porque ninguém é. Mas a gente precisa olhar para essas coisas que a gente não é o que a gente gostaria de ser e ter amorosidade de que a gente está no caminho, né? De ter amorosidade para sentar em meditação e lidar com sombras super difíceis. De ver inveja, de ver raiva, de ver mágoa de pessoas que a gente ama, que a gente não queria sentir raiva, sentir inveja, sentir dor, sentir trauma, né? De reolhar para as situações desafiadoras da nossa vida e dizer, é o que é. Foi difícil, é dolorido, dói sentir raiva, é ruim sentir mágoa, é ruim sentir ódio, é ruim sentir vingança. Mas a gente sente, a gente é humano. Essas emoções são humanas. Na hora que a gente se humaniza e diz, tá tudo bem eu sentir todas essas coisas horríveis, né? Porque a gente sai do véu da ilusão de que a gente é perfeito. Sim. Porque a gente vive nessa sociedade de Instagram, de astros de Hollywood que são perfeitos. E a gente, quando olha pra dentro, fala, meu Deus, aqui tá tudo podre. E lá tá todo mundo lindo. E aí a gente vai caindo nessas de reprimir as nossas emoções, de reprimir quem a gente é, porque a gente tem uma falsa ideia e falsa ilusão que o coleguinha é perfeito.
E acaba né? virando uma bola de neve, né? Porque você acaba sentindo essa raiva, e aí isso já é algo ruim, e aí você começa a ficar. Por que eu tô com raiva? Aí você começa a ficar triste porque você tá assim, aí você, tipo. E que você não queria ter raiva e Eu não falo, queria mano, ficar por que que eu sou triste. assim? Eu sou um merda. Aí você começa a ficar triste porque você tava. Aí você cai numa bola e vai. E aí, o que Eu que tenho muito acontece? disso. O que a gente falou, vai expandindo a crença que te limita da sua própria luz. Agora, se você olhar, puta, tô sentindo raiva, tô sentindo inveja, tô sentindo dor, a gente respira fundo. Aí tem um mantra maravilhoso que é eu sinto muito, que é o Ho Oponopono, eu sinto muito por estar sentindo isso, né? Eu me peço perdão por estar sentindo, por ter co-criado essa realidade, por ter em algum momento ter experienciado isso e estar reproduzindo isso, né? Por favor, eu me perdoo por estar vivendo isso, por estar sendo essa coisa ruim, difícil. Eu perdoo eu ser isso. E eu me amo do jeito que eu sou. Na hora que a gente tem essa consciência de autorresponsabilidade, de acolher essa sombra horrível nossa, ela começa a dissolver. Mas é também. O que eu me pego muitas vezes eu tenho isso. Você me ajudou muito nisso. Às vezes eu tá em momentos assim e falar, não, é só, eu tô assim, mas vai passar. Só que aí acontece outra coisa no dia seguinte, e aí eu deixo a raiva tomar, e aí eu tenho a sensação de que eu regredi. Que eu falo, puta, mano, tudo que eu fiz ontem e de toda a evolução foi tudo em vão, aí eu já caio nesse looping de novo e eu já Uhum. fico. Então é um processo, tipo, meio que diário, né? É E lento, lentíssimo, às vezes quase até de como uma lesma. horas, né? Tipo, agora eu tô bem, aí eu tô, calma A que tá gente bem. não vai entrar nesse estado de espírito búdico e somos O tempo iluminados. todo. O tempo todo não, ninguém é. A gente não ia estar Sim. encarnado se a gente fosse iluminado, sabe? A gente vê todas essas pessoas que se bancam de iluminados, de mestres da consciência, fazendo um monte de besteira. Não existe, entende? A partir do momento que a gente olha que somos todos seres, eu tenho experiências que eu já entendi e eu compartilho com você, compartilho com vocês, vocês compartilham comigo. E aí a gente vai o quê? Trocando. E o que vocês têm de aprendizado, vocês compartilham comigo. O que eu tenho, eu compartilho com vocês. E nessas a gente vai evoluindo e aprendendo, né? Então a gente tem ferramentas para voltar para o eixo, mas sair do eixo a gente vai e vai continuar saindo e vai estar sempre saindo do eixo, né? Eu brinco que as pessoas que vão buscar meditações é porque estavam bem fora do eixo, né? Que estavam bem longe de si. Então, o lance é isso, observei a raiva, tá de novo. E aí é um micropasso de cada vez. Imagina que a gente tá a vida inteira no automático. Não Sim. vai ser em um dia, em uma tarde que você vai mudar isso, né? Você tá 20 anos, 30 anos repetindo o mesmo processo, sem olhar para aquilo de maneira diferente. Agora que você entendeu que existe uma maneira de fazer diferente, não vai ser na primeira. Assim como não foi a primeira vez que você dirigiu um carro, não foi a primeira vez que você fez um arroz, não foi a primeira vez que você fez nada na sua vida, né? Então, ter muita paciência nesse processo. Eu falo que meditar é igual ter tanquinho, precisa de dedicação e trabalho. Não tem como. As coisas na vida a gente consegue tudo que a gente quer quando a gente age de acordo com o que precisa ser feito. Sim. Tipo, ficar preso numa caverna há muitos anos, quando você sai pra luz do dia, a primeira coisa que você vê é tudo embaçado, mas seu olho vai adaptando Você aos já viu poucos. o mito de, acho que é de Platão, que ele conta? É que eu não eu ia falar isso, só que eu não sabia se era Platão, eu fiquei com medo de errar. Eu acho que é Platão. Eu falei também, fiquei com medo de errar, mas eu errei. Se vocês, Aí eu pode só ser que eu falei. tenha errado. Se eu tenha errado, vocês me Agora eu corrijam vou aqui. pesquisar aqui. Hum. Mito da Ó, caverna. Manu, boa Platão. tarde. É Platão, né? Acertei. Yes. Olá, Manuela Carvalho, boa tarde. Nelson, tomando sol com o gato. Ai, que delícia. Aqui esse estúdio fica a 10 graus e fica um gelo. Aqui é frio, aqui é a Sibéria aqui dentro. Aqui é a Sibéria, mesmo no verão. Manu está a trabalhar, a tentar estar presente no momento presente, maravilhosa. Normeide, boa tarde, otimizando o tempo no almoço, mas presente no aqui e no agora. É isso aí. Ressignificar a Patrícia. Tô lendo Cecília, mas eu sei que é a Patrícia. Glauci, ouvindo e aprendendo, delícia demais. Eu estou tomando um chimarrão, ó, tá quentinho pelo menos, com companhia dos meus gatinhos. Gente, quantos gatos? Pensando nesses Você ensinamentos, tem gato, Ju? gratidão. Eu não tenho gato, eu tenho uma cachorra e meia e Como tenho assim, uma cachorra e meia? Você tem uma cachorra e metade de um cachorro? Não, é que a outra cachorra no meu condomínio, ela fica indo e vindo.
E aí ela é apaixonada pela minha outra cachorra. E ela era da vizinha. Só que ela fica em casa o dia inteiro, todo dia o dia inteiro. É igual meu amigo. Eu vou na casa dele direto. Desculpa mudar de assunto, mas eu vou na casa dele. Vamos focar, então. Eu vou na casa dele direto. E tinha um gato que ficava indo lá toda vez. E ele vivia jogando o gato pra longe. Ele, mano, não quero você aqui, não quero você aqui. Aí no primeiro dia eu tava lá comendo com ele, eu joguei uma comidinha pro gato. Aí ele falou, mano, não alimenta esse gato, que ele vai ficar voltando. Eu não quero esse gato aqui. Esses dias eu fui lá, tinha uma cabaninha pro gato. É, tipo isso. Ele fez uma Chega casinha. uma hora que você se apega ao falei, bicho. e essa não tem casinha jeito. aqui? Ele falou, o bichinho vai ficar com frio. É isso. Não, e tem um gatinho que é à noite, que ela fica em casa. Aí a gente põe ela pra fora, põe ela pra fora. Aí outro dia a gente foi deitar na almofada. Ela, miau! Ela, tipo, dormiu, assim, embaixo de todas as almofadas. Então, assim, nem adianta pôr pra fora. Já era. Mas ela é maravilhosa. Quem mais? A Dani. Eu conheço esse mantra. Eu sinto muito, me perdoa, por favor. Eu sou grata e eu te amo. Esse mantra, gente, é batata. Se vocês fizerem com devoção mesmo, é um negócio muito doido. Realmente faz muita diferença e ressignifica mesmo. O Nelson, minha físio diz que os músculos têm memória total. Lembram do treinamento feito antes e se expandem de modo mais fácil. Faz sentido a consciência ter memória e permitir ser expandida também. Total, e o nosso corpo físico, gente, ele vai acarretando e acumulando dentro dele todas essas crenças, todas essas experiências não qualificadas. Então, onde a gente acumula gordura, onde a gente tem mais músculo, onde a gente tem menos, onde a gente tem dor, tudo isso é um reflexo da nossa consciência, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas ações, né? Então, por exemplo, pessoas muito tímidas, que têm o ombro mais fechado, mais aberto, todo o nosso corpo tá imprimindo e trazendo uma expressão daquilo que a gente pensa, daquela que a gente sente, daquilo que a gente faz. Seria relacionado ao inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo e o inconsciente coletivo, eles estão muito conectados, né? Agora, são coisas diferentes mas agora eu não entendi a sua pergunta exatamente. Eu acho que o foi quê? em algum momento de algo que você estava falando e ele mandou nesse exato momento. Acho que devia ser sobre isso. É que eu tô aqui já selecionando as perguntas, aí foi no momento exato da Camille, live. manda de novo a sua pergunta que eu não entendi 100% o que você quis dizer. Olha lá, o Nelson também, o gatinho adotou ele. Mas volta lá, que tem acho que a pergunta do Fábio que a gente não respondeu. Calma aí. Mito da caverna do Platão, é isso mesmo. Tem uma do Nelson também, algo das três o Nelson. esferas. Cadê? Entrelaçamento quântico das três esferas. Eu nunca estudei física quântica, eu não sei, Nelson, mas depois me manda isso que... O Nelson sempre vai mandando conteúdo, Nelson, pode mandar que eu gosto. É isso me manda aí. que eu vou dar uma olhada depois que eu não sei. E adivinha quantas pessoas estão nos assistindo? Quantas? 30 pessoas! Oh my God! 31, na verdade. Então vamos fazer uma meditação bem topzona. Pera, deixa eu ler o Fábio, quero ler desculpa. o Fábio. Mais pra baixo. Aí... Ju, como eu posso trabalhar, retirar crenças limitantes sobre mudança de carreira e deslanchar naquilo que de fato eu quero trabalhar, né? Acredito. Cara, só de você já ter consciência de que você quer encontrar algo que você vibre, né, o seu coração, eu queria até unir essa sua pergunta com a do Nelson do entrelaçamento quântico, por quê? Tudo que eu trago aqui pra vocês, é claro que eu sou uma pessoa que estudo, que gosto de autoconhecimento, busco muito esses conhecimentos, mas tem muitos conhecimentos que a gente acessa a partir da nossa consciência, ou seja, a gente vai acessando a nossa consciência e a partir da nossa consciência a gente consegue ter informações de experiências passadas, de aprendizados passados, que era isso que a gente falou no começo da live. Então, por exemplo, eu dou aula sobre desbloqueio criativo, sobre emoções, sobre consciente e inconsciente coletivo também, sobre como a gente acessa essa parte do nosso consciente, do nosso inconsciente, transforma, etc, etc. Todo o meu conhecimento vem a partir das minhas meditações, das minhas compreensões através de sonhos e de outros conhecimentos que eu acesso. Mas, por exemplo, muita gente fala... Eu tenho várias alunas que são arteterapeutas, psicólogas e estudiosas de Jung. E elas falam assim pra mim, Ju, você fala tudo que Jung falava. Você nunca estudou Jung? E eu falo, nunca estudei Jung. E elas falam, não é possível, porque você usa até as mesmas palavras, você explica exatamente o que ele explica. E esse é
a magia de acessar a nossa consciência, né? A gente muitas vezes tem sabedorias internas guardadas no nosso ser, na nossa alma, no nosso divino, que a gente às vezes só recupera, relembra essas energias, né? E isso vem a partir do quê? Do silenciar, do meditar e do se observar, né? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e eu quero muito agora, eu vou fazer uma live em breve para falar exatamente sobre essa pergunta do Fábio, que é como que a gente acessa como a gente libera essas crenças que nos limitam a trabalhar com aquilo que faz o nosso coração vibrar. Por quê? Porque eu acredito piamente que os nossos desejos, a nossa vontade de alma, aquilo que a gente ama fazer, é a nossa autenticidade, é a nossa diferença, é aquilo que a gente deve buscar, é aquilo que a gente deve ir atrás, é aquilo que faz com que a gente vibre, expanda, com que a gente seja o nosso potencial máximo. Mas aí isso eu prometo que quarta que vem a gente faz esse tema, tá? Porque é um tema que muita gente tem me escrito e me perguntado sobre isso. E eu passei por esse processo, eu trabalhei em multinacional, trabalhei dentro de empresa por muitos anos e eu vivi esse processo. E então eu acho que eu posso trazer muitas experiências mesmo de como a gente pode fazer isso, mas é um tema muito longo, muito extenso. Mas o importante da gente falar é, dentro daquilo que eu desejo de fato, né? Existem duas vertentes, uma dualidade dentro daquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo porque o mundo espera aquilo de mim, e aquilo que eu desejo porque de fato faz meu coração vibrar, né? Então a gente só vai entender aquilo que eu de fato faz o meu coração vibrar quando eu silenciar e eu observar. E o que me distancia daquilo que de fato faz o meu coração vibrar, entre onde eu tô agora e o que de fato faz o meu coração vibrar, o que existe aqui são as crenças que me limitam. E essas crenças que me limitam são as experiências que eu vou ter e a pessoa que eu preciso me transformar para liberar essas crenças. Então, todas as experiências que me bloqueiam a viver isso que eu quero viver profissionalmente, o que são? Experiências que eu preciso requalificar através do silêncio e da observação. E aí eu vou dando esses micropassos. Então, só para dar um exemplo aqui rápido para vocês entenderem. Quando eu comecei a trabalhar com arte, quando eu comecei a trabalhar com pintura, eu virei e tava conversando com uma terapeuta e eu falei que nunca ninguém ia comprar uma arte minha, porque meus pais não achavam bonitas minhas artes. E ela falou assim, mas Ju, existem pessoas que compram essas artes? Eu falei, existem. Ela, e essas pessoas conseguem viver da venda dessas artes? Eu falei, conseguem. E seu pai e sua mãe, eles compram essas artes? Eles têm o costume de comprar esse tipo de produto? Eu falei, não. Aí ela falou assim, e eles vão ser os seus clientes? Eu falei, não. Ela falou, então por que você não pode viver de arte? Se existe gente que vive de arte, se existe gente que vende esse produto e existe gente que compra esse produto. E aí, e seus pais não são um potencial cliente desse produto. Naquela hora, minha cabeça fez um clim. É verdade. Eu não são meus pais que vão ser os meus compradores, os meus clientes artísticos, né? Então, ali eu desbloqueei uma crença. Então, a vida é sobre isso, refletir se essas crenças que a gente vem carregando ao longo da vida, elas são expansivas ou não. E na hora que eu reflito, eu vou dando um passinho a mais. E essa distância entre eu e o meu sonho vai diminuindo quando eu paro, silencio, acolho a minha dor dos meus pais não quererem a minha arte, olho para aquilo e digo, eles não têm obrigação de gostar da minha arte, eles não têm obrigação de achar bonito e nem de querer comprar. Eu acolho, eu amo, eu honro aquilo e eu libero. E aí na hora que eu libero, eu me abro para pessoas que queiram comprar minha arte, né? Para olhar para pessoas que vivem da própria arte e não me apegar às pessoas que foram artistas frustrados. A gente sempre tem a opção de olhar para a pessoa que conseguiu ou para a pessoa que não conseguiu, né? Mas isso a gente consegue através da consciência, do momento presente, do aqui, do agora, da observação, da reflexão e da ação consciente no momento presente. E diminuindo essa distância, essa distância de crença entre eu e o que eu desejo. Mas eu juro que eu vou fazer uma live para falar disso, porque é algo que muita gente me pede, tá? Deixa eu ver. Já estudou epigenética, até os exercícios físicos podem alterar o DNA. A consciência deve
poder alternar muito mais. Total, eu nunca estudei epigenética também, mas com certeza o nosso DNA ele pode ser alterado. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, mas eu não tenho domínio desse assunto para falar muito mais, mas eu faço um trabalho de dança que é sobre essa alteração mesmo. Limpando a casa e ouvindo essa live, um beijo, Leide. Ou era relacionado ao que a Ju tá falando agora. Foi pensando em Jung que eu perguntei. Osho, eu amo Osho muito. As meditações ativas de Osho são maravilhosas pra gente acessar nosso inconsciente. Um trecho que é a descrição perfeita. Nelson, acho que você vai ter que... A gente vai criar um grupo pra você me mandar todas essas informações depois, porque tem várias coisas que eu fico curiosa que você manda. Me manda depois esse trecho que você falou. Tem que equilibrar a energia de todos os chakras, mas é difícil. É um processo, né, gente? A gente tem que entender que cura é um processo, que nada a gente não vai se iluminar, provavelmente, nem nessa vida. Então, seguir todos os dias fazendo bem para nós mesmos, fazendo bem pro próximo, acolhendo as nossas sombras, tendo coragem e verdade de olhar para todas as nossas sombras e dores e pouco a pouco transformando. Tudo tem seu tempo, né? Existe um tempo divino e a confiança que a gente precisa ter de que absolutamente tudo ocorre do jeito que tem que ser, na hora que tem que ser, e acolher e pegar todas essas experiências como uma super oportunidade, né? Todas as experiências, da mais difícil à mais gostosa, como uma super oportunidade de expansão. E é isso, quando a gente tem esse olhar de confiança na vida, essa crença de confiar, de que toda porta que se fecha se abre um portão. Toda vez que a gente olha pra trás, a gente vê como aquelas coisas difíceis tinham que ter acontecido pra gente estar onde a gente tá, não é? Então a gente precisa olhar pra vida com esse olhar de confiança, de que tudo, o tempo todo tá acontecendo pra que essas crenças possam ser liberadas, transmutadas e a gente possa expandir e estar mais em contato com a nossa luz, com a nossa verdade, com aquilo que faz vibrar nosso coração, que nos faz feliz, tá? Então é isso, a gente tem que buscar esse caminho. Carminha. E quando a gente não tem coragem de largar algo que já não nos faz bem? Coragem é ação pelo coração, né? Coragem é um ato de a gente honrar aquilo que a gente sente. A pessoa largar alguém que não faz bem a ela é um ato mais de emoção ou de racionalidade? Tipo, isso aqui não me faz, eu tenho que largar isso, porque ela tá se sentindo, como pode dizer, ela tá meio com algum sentimento, seja uma tristeza, seja alguma coisa que essa pessoa possa ter feito, ou ela tá sendo racional e, tipo, putz, isso aqui tá me fazendo mal mesmo, ou é uma junta dos dois, será? Ou cada caso é um caso? Eu acredito que dentro de relação, cada caso é um caso, assim, eu acho que existem muitos fatores, né, pra gente falar é isso ou é aquilo, não dá pra saber. Não é só preto e branco, né? Não é, a gente não sabe as experiências que a pessoa precisa passar pra liberar outras crenças, outras experiências, realmente, nesse caso, é bem difícil. Agora, se você já tem consciência que aquilo não te faz bem, né, vamos por um exemplo do cigarro. Aquilo não faz bem, o cigarro, e você segue fumando. O que faz a gente conseguir soltar, Osho falava muito isso, né? Ele falava assim, fuma, você quer parar de fumar? Fuma. E aí a pessoa, mas eu achei que pra me espiritualizar eu precisava parar de fumar. Ele observa você fumando. Observa como é o cigarro, observa as reações do seu corpo, observa o que te faz bem, o que te faz mal, observa como você se sente antes e depois do cigarro, observa os seus pensamentos, né? Na hora que você observar aquela completude daquela situação e você tiver as conclusões dessa experiência de observação, de que aquilo de fato te faz mal, de fato te retrai, de fato te diminui, a sua ação, a sua coragem de tomar decisão vai ser consciente, porque você vai estar entendendo o porquê daquilo, você vai estar entendendo a importância daquilo e você vai ter força para realizar aquela atitude, né? Então, às vezes a gente não precisa tomar uma decisão agora, né? Eu tomei uma decisão difícil recentemente e foi isso, a experiência que eu tive foi essa, a gente vai observando cada detalhe. E chega um momento que você chega a uma conclusão. E aí a ação consciente, ela é automática. Você para de fumar, porque você já percebeu tudo, né? Então, às vezes, a gente tem muita pressa de tomar uma decisão, de tem que ser isso agora e tal. Mas, às vezes, é isso. Fuma esse cigarro lentamente. Observa, né, o dano que ele te causa. E aí, nessa observação, quando você tem consciência de que aquilo te faz mal, o seu próprio corpo não consegue mais fumar. Mas a gente fuma no automático, né? Então, quando a gente vai
relaxando, se permitindo fumar e tal, o soltar, o largar esse vício vira automático. Então vamos lá, últimas perguntas, meu povo, que senão a gente não vai conseguir fazer a nossa meditação. Fábio, obrigado, Ju, pela resposta, de nada, e fez muito sentido. Espero pela tua live sobre o tema. Boa, Fábio, acho que quarta que vem a gente consegue fazer uma live sobre isso, vai ser bem legal. Carminha, é sobre emprego, não tenho coragem de largar o emprego. Então vai observando, às vezes a gente não precisa largar agora, né? Vai vendo, vai planteando, vai organizando novas possibilidades, vai se conhecendo. Assim, a gente tem essas duas faces, né? Existe a fase que precisa pagar conta, boleto, a gente não pode esquecer disso. E existe o nosso desejo interno. Como que a gente pode ir conciliando, né? Não tem como eu te dar uma resposta, porque acho que é uma experiência totalmente sua. Mas vai se conhecendo, né? Quando eu tava na minha empresa também, que eu tive depressão, ansiedade nessa empresa, e eu já sabia que eu queria trabalhar pra mim, eu fui me conhecendo. Foi aí que eu comecei a meditar, foi aí que eu comecei a pintar mais que eu já pintava. Foi aí que eu comecei a me desenvolver, e depois, com toda essa carga de autoconhecimento, quando eu saí da empresa, eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, né? Então, use essa sua insatisfação para ir em busca do que você quer, do que você sonha, do que você deseja, e vai se preparando para isso, né? Se tem um conselho que eu posso te dizer é esse. Mas se observa, se sente, se percebe, vai entrando em contato com você, medite E algo que meu pai me fala, meu irmão me fala, meu irmão não de sangue, de criação, meu pai casou com a mãe dele, e ele sempre me falava, quando a água bate na bunda, você corre diferente. Então, o momento que você falar, foda-se, eu não quero mais isso aqui, eu vou largar, você vai ter um choque que você vai falar, tá, mas eu preciso correr. E aí essa motivação faz você chegar em lugares bem melhores do que você ficar parado e, tipo, puta, aqui tá horrível, aqui tá horrível. Então, tipo, a sensação de pressão, de eu preciso arrumar algo melhor porque eu não tenho outra opção, é uma sensação, eu acho que é uma sensação melhor do que eu não vou sair daqui porque é o que eu tenho. Então, eu sinto que essa pressão, às vezes ela é danosa, porque você fica se cobrando muito, mas ela te joga e te empurra. Você vai olhar e você vai falar, ai, não aguento mais aqui, eu vou, sei lá, vender meus quadros. E aí quando você larga o emprego, você vai falar, tá, agora ou é vender meus quadros ou é vender meus quadros, eu não tenho outra opção. E aí você começa a correr e você fica feliz porque você começa a conquistar as coisas. Aquilo que você falou, é entender que aquilo foi algo ruim de, putz, eu não tenho mais o dinheiro pra pagar minhas contas, mas você tem agora um corre, isso foi ruim pra te jogar pra frente. Até um pé na bunda te joga pra frente. E uma coisa que é muito verdade, quando a gente segue o nosso coração, a vida, ela se abre, ela flui. Lei da atração, né? É muito louco, assim, quando você toma decisões importantes de acordo com o que você sente, de acordo com o seu coração, cara, parece que a vida te empurra e fala assim, vai, é isso aí. Então confia, gente, a palavra de ordem é confia, acho que a confiança na vida é o mais importante. E é isso. Então, gente, eu falei, né? Mas eu dou aula de aquarela, de desbloqueio criativo, que é esse processo de desbloquear, de olhar para essas crenças através da meditação. E na hora que a gente olha para essas crenças através da meditação, a gente utiliza a aquarela, técnica da aquarela e da pintura, para transformar e liberar todas essas emoções em arte. Então, esse é o curso que eu dou, é o que eu acredito. E é o que eu venho tendo muito resultado, não só na minha vida pessoal, como na vida de mais de 600 alunas que eu tenho. Então, é muito gostoso ver esse processo da gente observar a si mesmo, da gente meditar, da gente liberar essas crenças e ir transformando, aprendendo a lidar com as nossas emoções difíceis e conseguir canalizar elas para criar obras de artes, para criar a nossa realidade, para criar a nossa vida. Então, quem sentiu o chamado aí de conhecer um pouquinho mais do curso, eu tô dando vários workshops nesse mês de julho para crianças, para mães e filhos e para mulheres. E eu tenho o meu curso online também, que tem todo esse processo pra gente acessar nossa sabedoria interior, desde o mais básico para quem nunca meditou, a quem quer acessar sozinho, de maneira autônoma, né, essa consciência, fazer toda essa liberação de crenças e de bloqueios. E é um curso, assim, mega especial. A hora que eu fico mais feliz é quando eu vejo as minhas alunas chorando e dizendo, eu consegui acessar esse fluxo. E aí elas choram de um lado e eu choro de outro, porque realmente é muito, muito mágico. Então eu prometi, então vamos fazer a meditação, não é? Bora, porque a gente passou, ó, a gente chegou em 36 pessoas.
É isso? Falamos Gostei. 30, passamos 6 e agora eu sou ambicioso. Eu não sou uma pessoa que se contenta com muito. Então, semana que vem, já comecem a avisar os amiguinhos, dar um salve no pessoal. Porque semana que vem a gente quer chegar nos 40. Ou 50. Por favor. É não, isso. não, você tão ambicioso não. 40 pessoas. 40 pessoas. Aí a gente vai evoluindo de 10 em 10, todas dentro as da quartas. live. É, Tá dentro bom. da live. Tá, então, Fábio, vai ser o seu tema, hein? Então me ajuda aí, vamos se ajudar. Fábio. E, olha lá, o Anderson falou que ele parou de fumar assim também. Exatamente. Quando a gente tem consciência, gente, quando a gente traz toda essa ação automática pro consciente, o parar, ele vira automático. Olha que ironia, todo estilo. Então, gente, então vamos meditar. Me conta aí quem já meditou, quem nunca meditou. Mesmo se você estiver aí trabalhando, fazendo outra coisa, vai focando na energia, vai recebendo essa energia aí de meditação. E pra gente fazer essa meditação, a gente vai o quê? Ah, e o link do curso, quem quiser acessar, tudo tá no meu site, é juvarela.com. Vai lá ver. E vamos conhecer pessoalmente, né? Me manda no WhatsApp que eu coloco na descrição dessa live. Juvarela, com 2 Ls.com. Vai falar o link mesmo. www.juvarela.com. Eu falei, achei que era... Eu não entendi, cara. Eu falei, ué. www.juvarela.com com 2 Ls. Isso. Eu vou deixar aí fixado nos comentários e na descrição da live para você que quer acessar esta maravilha de curso. Boa. Eu sou um merchan em pessoa. Você é maravilhoso, Eudes. Só falta uma câmera pro pessoal te ver. Então, agora a gente vai fazer a nossa meditação. Então, eu não sei quem já meditou, quem nunca meditou, comentem aí pra gente saber. Mas eu vou colocar os meus pés no chão hoje, vou arrumar aqui esse microfone pra ficar mais confortável. E a meditação é esse lugar que a gente vai estar em observação. Observação do que a gente pensa, observação do que a gente sente. E para isso é super importante a gente estar com a nossa coluna ereta. Essa coluna ereta é o que faz com que a gente esteja alinhando, né, fisicamente, a nossa mente, o nosso cérebro, com o nosso coração, com o nosso corpo. Então, essa postura já começa a trazer esse alinhamento entre esses nossos corpos. A gente pode colocar as nossas mãos para cima, essas mãos que vão receber energia. A gente tem 2 potências de recepção de energia aqui no centro das nossas mãos. E a gente vai agora se colocar numa posição confortável, se quem quiser se mexer um pouquinho, a ponto da gente poder relaxar. Então, encontrar uma posição confortável, quem quiser de pernas cruzadas, quem quiser com os pés tocando os chãos, a gente vai relaxando e a gente vai observar. A gente vai utilizar a nossa mente para observar o momento presente. Então, a gente vai observar o nosso ar entrando. Ele vai expandir, entrar desde lá de baixo até o topo da nossa cabeça. Um ar profundo e completo. E soltar pela boca. A gente vai repetir esse processo mais 2 vezes. Uma vez mais. E agora a gente vai observar o ambiente que a gente está, observar qual que é a temperatura desse ambiente, observar onde eu tô sentado, qual que é a textura de onde eu tô sentado, qual que é a minha temperatura, qual que é a sensação física do toque da minha roupa na minha pele, do toque da minha roupa onde eu tô sentada. E eu vou observando o toque das minhas mãos, nas minhas pernas, observando o ruído. E esse lugar de observação, eu vou trazer essa observação para entender o que eu tô pensando
Quais são os pensamentos que estão passando pela minha mente? Eu deixo ele ir, eu vejo que ele existe e volto na minha observação para minha respiração, para o ar que entra, para o ar que sai. E eu não luto com esses pensamentos, eu só observo quais são. Acho interessante e volto a observar minha respiração. Observo a expansão do meu abdômen, a retração. E eu vou observando cada vez mais profundamente o meu corpo físico, observando se tem alguma parte dele que me chama atenção, que está muito tensa, ou se há alguma emoção que está refletindo no meu corpo físico, que pode estar me incomodando. Eu só observo como que é esse incômodo. Se existe algo exterior que esteja me incomodando, eu observo. Quais são os pensamentos que surgem a partir desse incômodo? Quais são as reações físicas? Quais são as emoções? Eu observo e relaxo, sem me julgar, sem me criticar. E eu vou trazendo a minha atenção para o centro do meu peito, o meu coração, o meu cardíaco. E nessa observação do meu cardíaco, eu vou me conectando com meus batimentos cardíacos. Eu vou percebendo sutilmente o pulsar do meu dedo, do meu corpo e do meu coração. Eu vou percebendo a potência desse órgão que nunca para, que me permite estar aqui e agora, e que com toda a sua suavidade, toda a sua delicadeza, carrega toda a nossa potência, a nossa luz e a força mais poderosa que existe dentro de nós, que é o amor. E esse é o órgão capaz de transformar e liberar toda e qualquer crença através do amor incondicional. Então, como se ele fosse um imã que puxa e atrai todas as energias e crenças que estejam me incomodando, que estejam me bloqueando. Ele vai atraindo, puxando e sugando. E no momento que ele vai puxando e sugando toda essa energia, eu vou observando como minha sensação física vai ficando mais leve, como eu vou ficando mais relaxado, mais em paz e mais leve quando eu permito limpar todas essas crenças e emoções que já estão prontas para serem liberadas. E esse coração vai absorvendo, absorvendo. E a cada pulsar desse coração,
ele vai emanando uma luz cor-de-rosa, que é o puro amor que existe dentro de nós. E essa bolha cor-de-rosa vai expandindo, e a cada batimento, essa bolha cor-de-rosa vai transformando esses pensamentos que a gente coloca dentro dela, essas situações que a gente coloca dentro dela, essas crenças e tudo aquilo que a gente gostaria de transformar, a gente vai colocando dentro dessa bolha cor-de-rosa. E a partir do momento que ela recebe, ela já transforma em mais luz. E a cada crença que a gente coloca, essa bolha se expande mais, e mais, e mais. E vai tomando conta de todo o nosso tronco, nossos braços, nossas pernas. E de repente a gente se vê envolto de uma bolha cor-de-rosa, amorosa. E a gente observa a sensação física, observa os nossos pensamentos e permite com que essa bolha vá tomando o espaço de todo o ambiente e que a gente possa levar esse amor e essa transmutação para absolutamente toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso país, que esse amor possa ser levado para todos aqueles que necessitem, para todos aqueles que estejam em busca de uma luz, que a gente possa trazer esse amor, que a gente possa emanar esse amor para quem estiver precisando. E de repente a gente vê todo mundo, essa bolha, todos nós que estamos fazendo essa meditação, se unindo numa bolha gigante, englobando todo o nosso planeta, percebendo a capacidade de expansão do nosso amor e de tocar a outros seres, a potência que existe dentro de cada um de nós quando a gente se conecta com o nosso amor, a nossa capacidade de relaxar, de sentir paz e de amar. E sustentando essa energia, essa paz, e sustentando essa liberação, que a gente possa saber o caminho de liberação e de voltar para esse estado que é de vocês, de cada um de vocês que acessou. E a gente vai relaxando, relaxando e desfrutando desse espaço amoroso. E sustentando essa energia lentamente, a gente pode ir voltando para o momento presente, voltando para o aqui e o agora, trazendo nossa atenção para o espaço onde a gente está. E assim que a gente se sentir confortável, a gente pode abrir os olhos. E agora desfrutar, a gente aproveitar essa energia gostosa. Quem quiser ficar em meditação mais tempo, aproveita. Quem quiser ir pintar, desenhar, criar nessa energia maravilhosa, trabalhar, tudo que a gente faz depois de meditar fica maravilhoso. E a gente tá mais conectado com a nossa sabedoria interior. Então é isso, meu povo. Gratidão todo mundo que veio, todo mundo que compartilhou. Gratidão, Eudis, por todo o apoio.
Um beijo muito carinhoso e iluminado para todos vocês, Fábio, Carminha, Anderson, Dani, Patrícia, todo mundo que veio, que deu aqui um pouquinho da sua luz, Nelson. Um beijo em todos vocês e até terça que vem, que vai ter uma live com o Wagner Borges, à 1 da tarde. E depois, na quarta-feira, meio-dia, estarei aqui trazendo o tema, né, da gente se conectar trabalhar com aquilo que faz nosso coração vibrar, tá bom? Um beijo iluminado no coração de cada um de vocês e até terça. Um beijo e tchau!